Boa noite, pessoal. Vamos agora dando continuidade, né? Primeira semana, semana passada, segunda passada, nós fizemos passei para vocês fazer uma atividade sobre levantamento histórico da parte de aritmética, né? E hoje nós vamos iniciar a aritmética com o conjunto dos números naturais, né? Todos devem ter observado, né, que o conceito já é bem antigo, porém a forma com que nós vamos trabalhar é bastante nova, né? Apenas no final do século XIX, né? Início do século XX, que começou a trabalhar com a parte formal, com a formalização do estudo dos números naturais. Antigamente apenas aceitava as operações dos naturais simplesmente por aceitar, né? Pela simplicidade que é o conjunto, né? Mas, no entanto, tudo em matemática carece de propriedade, definições, e assim que nós vamos proceder, tá certo? Na primeira parte aqui, eu dividi aqui ó, o objetivo nosso quando nós estudamos no fundamento de aritmética e quando nós estudamos os números naturais, é o que? O objetivo é fazer o estudo aritmético do conjunto dos números naturais, né? Aqui nós temos os números naturais, representados pela letra M, né? E com números naturais, na matéria de fundamento de aritmética, inicia do zero. Então, é 0, 1, 2, 3. Quando eu falo inicia a partir de zero, muitas pessoas podem ter dúvida. Mas o zero realmente é um número natural? Se a gente for analisar o conceito de números naturais, que é de representar quantidades, o zero não seria um número natural, porque ele não representa quantidade alguma. Então, ele não seria um número natural. Tem parte da matemática que não considera o zero como um número natural. Mas, dentro da aritmética, nós consideramos o zero como sendo um número natural. Como eu falei, surgiu apenas no século XIX, né? Médica é o ramo da matemática que estuda os números e suas propriedades. Então, nós vamos estudar as propriedades, vamos estudar todas as definições, né? Às vezes, por ser muito simples, as operações com números naturais, ela vai dificultar até a própria análise. Então, eu aconselho vocês esquecer que está pronto, que é muito, se a gente for analisar como que eu vou estudar somente agora as propriedades dos números naturais, sendo que eu trabalho com os números naturais desde o primário. Então é um pouco complicado você tentar esquecer tudo aquilo que vocês já têm definido. Mas o interessante é vocês abrir a mente de vocês e entender que tudo é novo, tudo nós estamos estudando pela primeira vez, né? Nós vamos iniciar esse conteúdo com apêndice A, né? Nós passei para vocês do livro Fundamento de Aritmética do Higino, né? E esse livro que nós vamos trabalhar como livro. É esse livro que vocês vão fazer as atividades, os exercícios. E, o capítulo desse livro, quem teve a oportunidade de pegar, ele vai pegar justamente aquele trabalho que eu passei para vocês, que é a fundamentação histórica, tá certo? O capítulo 2 inicia com os números naturais, porém nós vamos tudo com a que ele vai dar uma formalização um pouco mais interessante dos números naturais, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com o apêndice A, e no apêndice A, ele começa a trabalhar com o axioma de Peano. Se a gente for analisar, a parte de geometria euclidiana, geometria plana, ela já é fundamentada desde a antiguidade, desde Euclides, que estabeleceu os axiomas fundamentais da geometria plana, geometria euclidiana no caso, que é o ponto, a reta e o plano. Então, isso são axiomas. Para quem não sabe o que é um axioma, é algo que é aceito sem a necessidade de demonstração. Então, em matemática, apesar da gente ter na ideia que tudo pode ser demonstrado, mas na matemática nós temos os alicerces. Os alicerces da matemática, ela está em cima desses axiomas. Na geometria, os axiomas são a definição de ponta, reta e plano, e na aritmética, toda essa parte de definição e propriedades, elas estão em cima dos axiomas de Peano.
Então, a base da aritmética é os axiomas de Peano, que são 5 axiomas. O primeiro deles diz que zero é um número natural, então ele já estabeleceu que zero é natural. Se A é um número natural, que é o axioma 2, então A tem um único sucessor, que também é um número natural. Zero, que é o terceiro, não é sucessor de nenhum número. Dois números naturais têm sucessores, então eles eles próprios, entendeu? Se uma coleção S de números naturais contém um zero e também o sucessor de todos os elementos de S, então S é o conjunto de todos os números naturais. Esse axioma, sim, que ele vai, na verdade, é o axioma da indução. Lá na frente nós vamos ver que ele é indução finita, tá certo? Então, esses axiomas podem ser escritos também em notação matemática, que nem o primeiro axioma, zero pertence aos naturais. Então, isso é uma definição. Se o A pertence aos naturais, então quer dizer que existe um sucessor de A, que no caso aí o sucessor é representado por A mais, tá certo? Então, ele vai ter um único sucessor. Se A pertence aos naturais, então o sucessor de A é diferente de zero. Quer dizer que nesse caso o zero não é sucessor de nenhum número, que ele é o início. Ele diz no 4 o seguinte: se o sucessor de A é igual ao sucessor de B, então quer dizer que A e B são iguais. Então, se dois números têm o mesmo sucessor, eles são automaticamente iguais. No sim, um subconjunto dos e zero pertence a esse subconjunto. E se A pertencer a esse subconjunto, implicar que o sucessor dele também pertence a S, então S, na verdade, é o próprio conjunto dos números naturais. Tá certo? Então, essa questão de sucessor, apesar de ser simples, que nem você pega, o sucessor de 2 é o sucessor de 2 é o 4, e assim nós vamos ter que cada elemento ele vai ter o sucessor. Cada elemento do conjunto dos números naturais, ele é o sucessor de alguém, com exceção do zero. Zero não é sucessor de ninguém. Então, essa ideia disso ela é primordial para definição. Então, gente, fique atento com relação a isso. Eu vou fazer outro videozinho para não ficar longo e difícil de anexar, tá beleza?